Eu acho importante a gente começar com o que é mais simples. Sedação oral é um procedimento simples, tendo em vista que nós vivemos a era do comprimido. Então eu posso, com a sedação oral, eu vou conseguir resolver a grande maioria dos procedimentos. Procedimentos em torno de 1 hora e meia, 2 horas, eu vou conseguir uma boa analgesia e uma boa sedação, misturando remédios. Paciente diabético, qual que é a referência segura para estar fazendo a cirurgia nele? Tem algum outro anticonvulsivante que eu precise aumentar a dose do midazolam? O maior anseio aí com o nosso processo hoje de educação e conhecimento é entender um pouco mais as dosagens e os riscos com as dosagens. Cirrose, algum tipo de comprometimento hepático. Então, como que eu vou raciocinar essa questão da sedação via oral? O próprio vai disponibilizar essas fichas para nós, de anamnese, de sedação. Professor, quando é que a gente precisa pedir o risco cirúrgico para o cardiologista? Então, normalmente o paciente passa para a gente o nome comercial, né? Aí eu vejo se tem alguma interação. E se houver, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o médico suspender a medicação? Como que eu procedo? Caso tenha alguma medicação com interação que impeça o midazolam, o alprazolam, que é os que a gente... Professor, só fazer um relato de uma cirurgia que eu fiz hoje de manhã. Atendi um paciente assim, que já tinha história de medo, fobia, desmaios. Por exemplo, se fosse fazer um hemograma, na coleta de sangue desmaiava, dor na articulação, um paciente que já na pré-consulta ele já informava que ia ser um paciente que ia dar problema para fazer implante. 2 extrações, né? Então, são implantes que demoram mais, mais ou menos 90 quilos, mas já tem 57 anos. Eu só dei 15 miligramas de dormonide, para deixar ele só na ansiólise, né? E mesmo assim ele chegou a roncar na cadeira, a ponto de cair o braço, sabe? A gente tem que parar todo, coloca o braço de novo na respaldo da cadeira, daqui a pouco a perna, ele ainda seguia os comandos, né? Mas estava bem sedado. Eu achei muito interessante, muito legal. Foi a primeira vez que eu consegui com segurança. Estava lá monitorando. A saturação foi no máximo, ela baixou para 92. Estava assim, 92, 93, sempre controlando. Toda essa conversa aqui. Primeiro para agradecer, né? Todo o ensinamento que passou nesse curso. Eu já assisti 2 vezes e vou assistir a 3ª vez. E sempre tem alguma coisinha. Inclusive a parte da medicação, daquele protocolo que o senhor colocou de dexametasona. E isso aí dá uma diferença que não tem explicação. Todo mundo tem medo, né? Chegou na Dexa, não, é só um comprimido, só dá 4 miligramas. Disse, não, o professor lá falou que é tanto, não tem problema. Então, é só agradecimento, professor. Muito obrigado. Mas estou vendo que vou usar para várias coisas. Foi muito bom mesmo o curso, muito proveitoso. Minha sedação aqui no consultório eu fazia Ctrl+C e Ctrl+V, né? A verdade era essa. Eu ia num curso, fazia lá desse jeito, eu pegava aquela fórmula pronta e fazia. Tive experiência de aquele negócio, às vezes sedava, às vezes não. E também não sabia por quê. Também, em curso que eu fui, que a sedação era venosa, eu fiquei com muito receio. Achei pesado para mim, assim, né? Eu achava muita quantidade, muita miligrama, por não ter esse conhecimento mesmo. E o curso esclareceu muita coisa para mim. Eu estou muito mais seguro e já vou começar a semana que vem mesmo aplicar essas técnicas com muita segurança, respeitando, né, a medicação, vou estudar mais e tudo. Mas abriu um horizonte para mim. Muito feliz mesmo. Esclareceu todas essas dúvidas que eu tinha e esse medo. Eu tinha medo mesmo. Quase que eu tomava o midazolam junto com o paciente. Sou a doutora Thaisa, eu sou especialista em endodontia e harmonização orofacial. Eu já estava procurando um curso sobre sedação para melhorar os meus atendimentos, porque eu faço muita cirurgia estética. E quando o paciente vai procurar cirurgia estética no consultório, ele já chega muito ansioso. Então nem sempre a medicação fazia efeito, né? Demorava um pouquinho mais na cirurgia, atrapalhava um pouquinho. E ele veio tirar algumas dúvidas, né, que eu experienciei, do paciente não dormir, do paciente tossir. E é um curso que você pode rever quantas vezes você quiser. Isso é
muito importante para a gente que não tem tempo, né? A gente vai assistindo também várias vezes ao longo do dia, nos intervalos, e o conhecimento do professor Luciano está sendo muito bom. Consegue transmitir assim com muita clareza coisas que a gente não tem em outros cursos, né? Nem na nossa formação acadêmica. Então eu sugiro que vocês façam, que vocês aproveitem, porque está sendo realmente muito produtivo. Meu nome é Giovana, eu sou especialista em prótese e implante. Eu já conheci o professor Luciano, ele me deu aula na minha pós-graduação de implante. Quando eu fiquei sabendo do curso, eu resolvi fazer porque eu já uso sedação no consultório, em alguns casos de cirurgia, mas eu usava com uma certa insegurança. E o curso foi muito bom, muito enriquecedor. O professor Luciano, como sempre, passou seus conhecimentos de uma forma tranquila, calma. Com isso eu me sinto muito mais confortável e segura e com conhecimento muito maior para estar usando a sedação nos meus casos, e isso com certeza vai agregar muito na minha prática clínica e cirúrgica. Eu adorei o curso e recomendo demais. Comecei a operar junto com a minha esposa no consultório. A gente viu a necessidade de se aprofundar nos métodos de sedação. Ela indicou um professor que deu aula de farmacologia para ela na faculdade, o professor Luciano. E a minha esposa super indicou ele, falou assim, olha, ele é o cara da farmacologia. Então, a gente comprou esse curso, estou gostando demais, vai fazer a diferença na nossa clínica, vai fazer a diferença para os nossos pacientes. Eu quero trazer mais confiança, mais conforto, menos dor. Então é para isso que eu estou fazendo esse curso. É um curso muito bom, indico o professor Luciano, indico a plataforma Ciclo Saúde, e o curso nota 10. Eu indico, para todas as áreas de atuação, não só para nós, que somos especialistas em odontopediatria, em atendimento a paciente com comprometimento sistêmico, paciente com deficiência, mas para todos. Ele não só visa o conforto dos nossos pacientes, mas o nosso. Indico e vem com a gente, próximo curso. Para a próxima turma do curso de sedação oral odontológica. Mas, Eduardo, o que é esse curso de sedação oral odontológica? Esse curso, pessoal, é uma capacitação baseada em um método validado, um passo a passo prático e técnico que foi desenvolvido para te ensinar a sedar com segurança, mesmo que você nunca tenha sedado antes. E o diferencial, ele está justamente aqui. Essa não é qualquer sedação oral. É uma sedação oral multimodal, uma metodologia que associa diferentes fármacos. Essa associação, ela permite usar doses menores de cada substância, reduzindo os riscos e aumentando drasticamente a previsibilidade e a segurança do procedimento. Essa é a base da técnica. Segurança não é usar menos medicamento. Segurança é usar o medicamento certo, na dose certa, com a combinação certa. E é isso que a metodologia multimodal te ensina. Como dominar essa lógica clínica com respaldo científico, legal e farmacológico, e aplicar de forma simples e segura no seu próprio consultório. Agora talvez você esteja se perguntando, será que isso funciona mesmo? Será que dá para aplicar essa técnica no mundo real com pacientes reais? Então deixa eu te apresentar a doutora Viviane, lá de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela atende, pessoal, na APAI, no SUS. E todos os dias ela lida com pacientes considerados os mais difíceis, que são os autistas, pessoas com deficiências intelectual, síndromes neurológicas, pacientes que muitos dentistas evitam atender no consultório. Antes da sedação, a realidade dela era dura, contenção física, interrupções constantes, fila de espera que não acabava nunca, só aumentava. Mas tudo mudou quando ela deu o primeiro passo. Ela fez o curso de sedação oral odontológica.
e ela começou a aplicar a técnica no dia a dia, com os protocolos certos, usando medicamentos acessíveis e uma estrutura simples. Pessoal, ela zerou a fila da APAE. O atendimento ele virou referência, saiu até ali na Rede Globo local. E o mais importante, se essa técnica funcionou com pacientes tão complexos, imagina o que ela não pode fazer com os pacientes ansiosos e fóbicos, que são a maioria no seu consultório. Mas a jornada dela não parou por aí. Hoje, 2 anos depois do curso, a doutora Viviane já avançou ainda mais no domínio da sedação multimodal. Ela passou a sedar por outras vias, como vias intranasal e intramuscular, que é justamente o que ela mais realiza hoje. Tudo começou, pessoal, com a sedação oral, mas o que ela conquistou depois foi só o começo de uma evolução clínica. Vamos assistir agora um trechinho da entrevista dela. A Duda nasceu com síndrome de Angelman, um distúrbio neurológico raro, caracterizado por atraso no desenvolvimento, alterações de comportamento e ausência de fala. Por causa disso, a menina de 9 anos tem dificuldades para fazer o tratamento odontológico e precisa usar um lençol para estabilização protetora. O tratamento dela é feito na APAE de Valadares, na presença da mãe. Além das limitações que a Duda tem por causa da síndrome, a Tatiana conta que sempre foi difícil encontrar profissionais dispostos a tratar a filha. Que a criança especial, ela tem uma dificuldade de uma pessoa diferente, um ambiente diferente já chegar a mexer. E principalmente na parte dentária, né? É comum qualquer criança já sentir esse receio. Então ela ficava agitada demais. Então a gente precisava, né, mobilizar ela, colocar o lençol, conversar, tentativa, volta amanhã, volta depois, tenta deixar ela mais calma, traz ela com um horário que ela está mais com sono. Então era um pouco de transtorno. Infelizmente, Valadares, vou falar por Valadares, né, onde eu moro, não são todos profissionais que gostam de trabalhar. Eles têm receios, passei por isso ontem, tem uns que na hora que você fala que é criança especial, eles nem te respondem mais. É bem complicado. Mas graças a Deus, né, que a gente tem a Viviane e o companheiro dela que trabalha com ela, que nos ajudou e aliviou essa dor, que a minha filha precisava de extrair um dente. O tratamento com estabilização protetora, que prende o corpo do paciente à cadeira, pode estar com os dias contados na APAE de Valadares. Recentemente, a dentista da associação fez uma capacitação em sedação oral multimodal para tratar pacientes com dificuldades em fazer o tratamento odontológico, principalmente pessoas com deficiência. Há uma semana, a APAE recebeu as doações de todos os equipamentos e medicações que serão utilizados na sedação. A ideia é que a experiência dessas pessoas na cadeira do dentista seja o mais humanizada possível. Depois de 13 anos atendendo paciente especial, eu vi que chegou no momento que a gente precisava avançar. Está valendo muito a pena, porque antes desses atendimentos que a gente não conseguia fazer nas unidades, a gente caminhava para o hospital. E no hospital os atendimentos é feito anualmente, de ano em ano. Então, às vezes o paciente chega com 6 meses, precisa fazer uma limpeza, tem uma cárizinha, então não tinha como voltar para o hospital e também assim era um pouco desnecessário levar ele para o hospital para fazer uma limpeza. Aí isso agora é feito aqui com a sedação, né, nesses pacientes que não deixam fazer o atendimento normalmente. Ele é um tratamento muito humanizado. A gente primeiro entra com o paciente, a gente brinca, ele faz uma adaptação no consultório, ele se sente em casa, a família também se sente, a mãe ou o pai, está junto o tempo todo. Depois disso, a gente colhe os sinais vitais. Numa próxima consulta é que a gente consegue fazer essa sedação. E aí, Isabela, como que é o tratamento da tia Viviane? Legal. Você gostou? Legal. A APAE de Governador Valadares é a primeira do estado de Minas Gerais e uma das pioneiras do Brasil a oferecer o tratamento odontológico com sedação dentro da unidade. Eu, na verdade, fiquei muito surpresa quando eu soube, porque eu nem imaginava, né? Nunca procurei saber.
Aí me falaram que não tinha em lugar nenhum e eu realmente fui atrás e vi que é uma das primeiras a ter. Eu fico muito feliz porque hoje nós estamos proporcionando isso aos pacientes. Então é uma coisa maravilhosa que a gente está fazendo. Hoje eu fico muito feliz em saber que chegou. Eu não precisei usar, mas pode ser que amanhã eu precise com a minha filha, porque como ela não fala, então às vezes pode ser que quando está trocando uma dentição, um dente empurra o outro, pode ser que ele não fique bambo, então ela vai sentir uma dor, um transtorno, então ela pode ser que ela tenha uma dificuldade maior de deixar a dentista mexer, porque vai estar com dor. Então a sedação vai trazer tranquilidade para minha filha e para mim também, porque a gente sofre junto com eles, né, de ver eles agitados. Mas a sedação não é obrigatória. Fica a critério de cada responsável decidir se o paciente usa ou não o método. Não, nada que é feito sem autorização. Tudo os pais estão junto e é autorizado. Viu só o que é possível quando você tem o conhecimento certo? O que a doutora Viviane fez foi simplesmente aplicar o que aprendeu com consistência, com segurança, com método. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, mas quem que é esse cara que está falando comigo agora? Por que eu deveria confiar nesse método? Então deixa eu te contar uma coisa. Talvez você ainda não me conheça, mas eu estou, pessoal, há mais de 30 anos operando. Cirurgia sempre foi a minha paixão. Desde criança eu já abria ali a barriga das bonecas das minhas irmãs para ver o que tinha lá dentro. E isso não é força de expressão, é verdade. Mas a vida me colocou no modo acelerado cedo demais. Eu perdi meu pai em um acidente quando eu tinha 15 anos de idade. E de uma hora para outra, eu virei o homem da casa. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui office boy lá no Banco do Brasil, eu lavei carro. Eu montei meu primeiro negócio quando eu tinha 17 anos de idade. Foi minha irmã mais velha, a Helena, que me inspirou a entrar na odontologia. E quando eu entrei, pessoal, eu mergulhei de cabeça. Já no primeiro ano de faculdade, eu era estagiário da turma do terceiro. Eu lavava o instrumental só para poder assistir à cirurgia. Eu virei monitor, depois virei professor. Eu me especializei em cirurgia bucomaxilofacial. Fui um dos pioneiros na implantodontia, quando quase ninguém falava nisso. Eu entrei em ROF, formei turmas, dei aula. O próprio CFO me concedeu o título de especialista em ROF, uma honra que poucos recebem. Mas mesmo com toda essa bagagem, algo me incomodava profundamente. Eu via o medo no olhar do paciente, a ansiedade antes da cirurgia. E aí eu pensava, isso não está certo, tem que ter um jeito melhor. Então em 1999, eu tive o meu primeiro contato com a sedação. Eu comecei com via oral, depois com anestesistas na via venosa. Eu fiz o curso de óxido nitroso, que foram 96 horas certificado, fiz tudo certinho. Mas sabe o que aconteceu? Eu continuava inseguro, porque assim como muitos colegas, eu também fui vítima de um sistema que não ensina farmacologia direito. O meu professor, ele era um médico, ele me botou medo, ele me travou. Eu trabalhei 5 anos com óxido nitroso, mas naquela época ninguém falava em associação de fármacos. E sozinho, pessoal, o óxido nitroso, ele não dava conta. Eu costumo dizer que eu tive 2 alegrias com o aparelho de óxido nitroso. O dia que eu comprei e o dia que eu vendi. De 2011 a 2022, eu fui tentando tudo. Via oral, intramuscular, inalatória, mas tudo ainda tímido. Foi só em 2022 que a ficha caiu de verdade. Nesse ano, eu reencontrei o professor Luciano de Jesus. A gente tinha sido colega de especialização em bucomaxilo, anos atrás. Ele foi para a farmacologia e eu fui para a clínica. Quando a gente conversou de novo, foi como voltar para a sala de aula. Só que dessa vez, com um colega que tinha decifrado a parte que me faltava. O Luciano, ele me mostrou que o problema do paciente não era só emocional, era neuroquímico, fisiológico, previsível e tratável.
E foi aí que eu entendi. Não faltava coragem, faltava método. Ele me apresentou um conceito de sedação multimodal personalizada. A sedação multimodal é uma estratégia farmacológica, é uma estratégia na sedação, onde se associa diferentes medicamentos por diferentes vias de administração, incluindo a via oral, intramuscular, intravascular, também chamado de endovenosa, e via intranasal. Quando eu associo diferentes medicamentos, eu consigo eficácia no meu efeito farmacológico, melhor eficácia. A associação medicamentosa permite melhor eficácia sedativa. Por quê? Porque cada medicamento tem um mecanismo de ação distinto. Diferentes mecanismos de ação vão melhorar essa eficácia. E a associação medicamentosa permite a redução de dose de todos os medicamentos envolvidos, garantindo mais segurança, menos reações adversas. Repetindo, associação de medicamentos por diferentes vias: via oral, via intranasal, intramuscular e intravascular. E aquilo virou a chave, porque eu entendi que segurança não é dar menos medicamento. Segurança é combinar os medicamentos certos, em doses menores, com lógica, ciência e controle. E foi a partir daí que tudo mudou. Hoje eu atendo com tranquilidade. Eu tenho domínio sobre o que eu estou fazendo. E mais do que isso, eu ensino isso para outros dentistas. A mesma técnica que eu uso é a que a doutora Viviane usou. É a mesma que pode transformar o seu atendimento. E foi por isso que a gente criou o curso de sedação oral odontológica, para que mais dentistas tenham acesso a essa base. Porque a sedação não é um luxo, é uma ferramenta clínica. E quando feita do jeito certo, ela muda tudo. E foi a partir dessa virada que tudo mudou para mim. Hoje, eu atendo com tranquilidade e ensino essa técnica para outros dentistas, que assim como eu, também estavam travados pelo medo, pela insegurança e pela falta de clareza. E eu não estou sozinho nessa não, pessoal. Esse curso ele é ministrado por mim e pelo professor Luciano de Jesus, o idealizador da sedação multimodal. É um professor com mais de 20 anos de experiência em farmacologia. Ele é especialista em bucomaxilo, patologia e radiologia. Foi ele quem me mostrou a lógica por trás da sedação segura. E juntos nós estruturamos um método completo, direto ao ponto, que já ajudou centenas de dentistas a virarem essa chave. Agora, eu quero te mostrar exatamente o que você recebe ao entrar na próxima turma do curso de sedação oral odontológica. Ao se inscrever na próxima turma do curso de sedação oral odontológica, você vai receber um passo a passo completo e validado. Porque a gente sabe que o que te impede de sedar hoje não é falta de vontade, é falta de clareza e segurança. Você vai ter acesso a aulas completas sobre fundamentos da sedação oral, farmacologia prática e aplicada ao consultório, associação de fármacos e cálculos de doses seguras, protocolos prontos e adaptáveis a diferentes tipos de pacientes, monitoramento dos sinais vitais e prevenção de intercorrências. Tudo isso porque você precisa de um caminho claro, direto ao ponto, que elimina o medo e te leva à prática com segurança. Além disso, você vai receber modelos prontos de prescrição e registro clínico, lista de medicamentos e materiais, acesso a suporte técnico direto com nossa equipe. E o curso, pessoal, é 100% online, com acesso por uma plataforma exclusiva e intuitiva. As aulas são gravadas e objetivas, com linguagem acessível e exemplos clínicos que mostram exatamente como a técnica é aplicada na vida real. Você pode assistir quando e onde quiser, quantas vezes precisar, sem depender de agenda ou deslocamento.
E para não caminhar sozinho, você entra em uma comunidade de alunos que estão passando pelo mesmo processo. Um espaço seguro para trocar experiências, tirar dúvidas e crescer com quem fala a sua língua. O acesso do curso é liberado imediatamente após a confirmação da inscrição. E você terá acesso por 1 ano completo para assistir quantas vezes quiser, revisar, aplicar e evoluir. Você não está comprando um conteúdo, está entrando em um processo que começa com a sedação oral, mas que pode te levar, como levou a doutora Viviane, a avançar para outras vias e técnicas mais avançadas. Mas tudo começa aqui. Antes de eu te falar quanto custa esse curso, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto custa para você atender um paciente que chega tremendo, chorando, com medo de abrir a boca? Quanto custa aquele atendimento em que você mal consegue trabalhar, porque o paciente está travado, suando, apertando a cadeira, e você ali fazendo o possível para não perder o controle? Quanto custa emocionalmente sair esgotado do consultório? Porque mais uma vez você teve que lidar com a ansiedade do paciente, tentando contornar no papo, na reza ou na sorte. Ou pior, quanto custa o paciente simplesmente desistir e ir embora? Custa energia, custa reputação, custa paciência, custa dinheiro e às vezes custa o que mais ninguém vê, a vontade de continuar atendendo. Agora imagina o oposto. Imagina poder atender com tranquilidade, o paciente relaxado, cooperando, sem susto, sem tensão. Imagina o ambiente da sua clínica mais leve, sua equipe mais segura, você mais confiante. Imagina o paciente te agradecendo no final e dizendo: doutor, eu achei que nunca ia conseguir fazer esse tratamento. Quanto que vale isso? O que eu estou te oferecendo aqui não é só um curso, é a chance real de transformar o seu atendimento, o seu consultório e a sua relação com a odontologia. E tudo isso com um método que cabe no seu dia a dia, sem precisar de estrutura hospitalar, sem aparelho de R$20 mil e sem depender de anestesista. Se a gente for somar tudo que esse curso te entrega, o método, os protocolos, o suporte, os modelos prontos, os bônus, o acesso à comunidade e principalmente a transformação que ele te proporciona, autonomia, tranquilidade, segurança, o valor justo seria facilmente mais de R$3 mil. Aliás, só para você ter uma ideia, um curso de óxido nitroso custa de R$5 mil a R$7 mil. E isso sem contar com o aparelho, pessoal, que pode passar até de R$20 mil. Sem contar com a manutenção, oxigênio, óxido nitroso, inspeção técnica e a curva de aprendizado do equipamento. Aqui você aprende a sedar com medicamentos acessíveis, que cabem no seu consultório, usando uma técnica validada e baseada em evidência científica. E o melhor, com a lógica da sedação multimodal, que te permite usar doses menores, com mais controle e segurança. Tudo isso com uma estrutura pensada exatamente para você, que quer começar do jeito certo. O valor real desse curso, com tudo o que você recebe, método, protocolos, bônus, suporte e transformação clínica, é de R$ 1.997. Sinceramente, ele vale cada centavo. Mas nessa turma, você vai ter a oportunidade de entrar por apenas R$ 997 à vista. Ou em até 12 vezes de R$ 103,11 no cartão de crédito. Também pode pagar por Pix ou boleto bancário, do jeito que for mais acessível para você. Isso significa que com o valor de uma pizza por mês, você conquista uma habilidade que vai acompanhar você por toda a sua carreira.
um valor que cabe no bolso e que se transforma em retorno real logo nas primeiras sedações. Para muitos dentistas, 2 ou 3 atendimentos já pagam um curso inteiro. E o melhor, depois disso, o que vem é lucro, é segurança, é tranquilidade no atendimento, para você e para o seu paciente. Além do curso completo da sedação oral odontológica, você vai receber alguns bônus. Curso de sedação medicamentosa, que é um curso que custa R$ 497. Curso de suporte básico de vida, que ele custa R$ 597. O curso Manual dos Antibióticos na Odontologia, que custa R$ 297. E para fechar, um presente exclusivo, o livro físico, Sedação Multimodal na Odontologia, que ele custa R$ 120. Mas atenção, esse livro ele é um bônus especial reservado apenas para os 25 primeiros inscritos. Ele será enviado diretamente para sua casa, sem custo adicional. É um manual clínico completo, com os protocolos usados por dentistas que já aplicam a técnica com sucesso em todo o Brasil. E a verdade é que esse bônus não precisava estar por aqui. Ele poderia ser oferecido como um produto à parte, mas a gente decidiu incluir como um presente para quem decide agir rápido. Se somássemos tudo o que você vai receber nessa formação, o curso completo, todos os bônus, suporte e acesso à comunidade, o valor total seria R$ 3.508. Mas nessa turma, você garante tudo isso por apenas R$ 997 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 103,11 no cartão de crédito. Um valor que se paga com 2 ou 3 atendimentos e que te entrega uma habilidade definitiva. Mas o tempo está correndo e o bônus mais valioso, o livro físico, é para poucos. E olha, a gente sabe que tomar uma decisão como essa pode gerar dúvida. Afinal, você pode estar pensando, e se eu comprar e perceber que não era para mim? Por isso, pessoal, a gente fez questão de assumir o risco no seu lugar. Você faz a sua inscrição, acessa todas as aulas, vê os bônus, analisa o conteúdo. E se dentro de 15 dias você sentir que o curso não é para você, por qualquer motivo, é só mandar uma mensagem e devolvemos 100% do seu investimento. Sem letras miúdas, sem burocracia, sem justificativas. A decisão continua sendo sua. Nós temos uma garantia também, pessoal, que é a garantia condicional, que ela vai te oferecer segurança do seu dinheiro de volta pelo prazo de 90 dias. Só que para você desistir e receber depois de 90 dias, tem uma condição de comprometimento. Você tem que assistir todos os módulos e enviar na comunidade 3 planejamentos para análise dos professores de pacientes para atendimento. Se ainda assim não se sentir seguro para aplicar a sedação, você receberá reembolso total. Bom, agora é com você. Você chegou até aqui, ouviu tudo, entendeu a técnica, viu os resultados, conheceu o método. E se você sentiu que faz sentido dar esse passo, então não espera. Porque quanto mais você adia essa decisão, mais você repete os mesmos desafios. Aqueles atendimentos tensos, pacientes desistindo, insegurança, estresse no consultório. Agora imagina daqui a alguns dias, você ali com o conteúdo completo na sua tela, os bônus liberados, o plano de sedação pronto para aplicar. E mais para frente, aquele paciente que antes era um desafio, saindo do consultório dizendo, doutor, foi a melhor experiência odontológica que eu já tive. Essa transformação é real, já aconteceu com centenas de dentistas e pode começar agora com você. Toque no botão abaixo, garanta sua vaga com todos os bônus. E se for rápido, ainda leva
o livro físico Sedação Multimodal na Odontologia, direto na sua casa. A sua jornada como dentista sedacionista começa aqui.